Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então seja muito bem-vindo nessa segunda-feira agora aqui para compartilhar comigo mais um tema sobre relacionamentos. Não vivendo em guerra. É isso que nós vamos compartilhar hoje. Só um parênteses, tá? Eu tentei arrumar esse pedaço aqui do meu cabelo, mas não deu certo não, tá? Ele tá para fora e vocês vão ter que me aturar com o cabelinho aqui para fora e esse aqui para dentro, tá? Mas vamos lá, assim mesmo. Como não viver em guerra nos seus relacionamentos. Antes, enquanto o pessoal está logando aí, eu quero agradecer a sua presença, se é a primeira vez que você está aqui, agradecer também a presença aí do pessoal das universidades que nos acompanham, porque já são várias, e também dos meus familiares e amigos dos amigos e amigos dos amigos dos amigos, porque assim é que nós estamos crescendo e compartilhando esse conteúdo. E como você sabe, esse mês aqui de junho, hoje, né, dia 21, estamos aqui para poder falar sobre relacionamentos, que nós já estamos falando aí há praticamente quase 2 meses, né, que nós estamos falando sobre relacionamentos. Começamos em maio e estamos em junho aqui falando sobre esse tema tão importante para as nossas vidas. Por quê? Porque a sensação que dá é que nada mudou, não é? Parece que o ano passado meio que emendou com esse ano, devido aí às situações que estamos vivendo de pandemia e devido também a essa situação do isolamento. E quando nós nos isolamos da sociedade, o que acontece? Estreitamos os nossos relacionamentos dentro das nossas casas ou até mesmo no ambiente de trabalho, né? Então, nós temos aí que entender como isso funciona. Porque nós olhamos estatísticas e vimos que, sem sombra de dúvidas, o número de divórcios e essas coisas todas aí aconteceram com mais frequência nesse tempo que nós estamos em isolamento social e, porém, nesse contato muito maior nos nossos relacionamentos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafaela, faço parte da equipe dos 25 segundos e nós temos então a satisfação de ter você aqui conosco. Para você que já nos conhece, já nos segue, você já sabe o que eu vou falar agora. Com certeza que são as nossas outras séries, as playlists que nós já fizemos, que são os padrões de comportamento. Você sabia que você tem padrões de comportamento? Tem também os comportamentos fortalecedores, como lidar com os nossos padrões de comportamento. Nós fizemos uma outra série para fortalecer, então, os seus comportamentos. Temos também a melhor roda da vida, que aí nós explicamos cada passo que nós temos em cada quadrante da nossa vida. O poder das palavras, palavra tem poder. Nossa, e como tem poder, né? A palavra vivifica e a palavra também mata. Então, a palavra tem poder e nós fizemos uma série sobre isso. Falamos também sobre o poder da ação. Se palavra tem poder, imagina então o poder da ação, né? Porque uma ação vale mais do que 1000 pensamentos. Falamos também sobre o poder da ansiedade e olhamos para a ansiedade de uma forma diferente, uma forma que talvez você nunca tenha imaginado que é possível olhar para a ansiedade dessa forma. E falamos bastante sobre isso lá numa playlist também. Falamos também sobre abrindo espaço para o novo, como é que eu consigo colocar o novo na minha vida se eu não me despir das coisas velhas, não só materiais, mas também emocionais e mentais. Falamos também do poder de recomeçar, o quanto é importante recomeçar, coragem para recomeçar, recomeçar para quê? Para que tem um propósito, o porquê eu tenho um motivo, e então nós falamos sobre isso. E falamos nessa última playlist sobre o poder do tempo. Como o tempo tem poder e quanto as nossas emoções interferem, então, nesse poder do tempo. E essas séries nós temos aí para que você possa, uma hora ou outra, falar, nossa, é isso que eu vou usar, porque nós trazemos em cada vídeo ferramentas práticas e auto-aplicáveis para que você possa, sim, usar no seu dia a dia e assim com esse conceito, com esse método aqui, ó, que é o método semear. Por quê? Porque você precisa entender que existe esse ciclo aqui e esse ciclo leva ao ciclo de excelência emocional. Eu preciso sentir, então eu trabalho com as minhas emoções, eu preciso entender, trabalhar com os meus pensamentos, eu preciso mudar as minhas crenças limitantes, eu preciso escolher e fortalecer as minhas decisões, então, fortaleço as minhas novas decisões, eu preciso agir e sair da procrastinação e eu preciso realizar. O que é esse realizar? É alinhar
o meu propósito de vida com os meus objetivos. Esse método criado por nós, que é o método semear, leva você a esse ciclo de excelência emocional. Por isso que nós trazemos em todos os nossos vídeos aqui, todas as nossas conversas de segunda-feira, nós trazemos ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa fazer isso diariamente. Por quê? Nós não acreditamos em mágica. Eu não acredito que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, que eu estou aqui e aí no dia seguinte eu acordo uma nova pessoa totalmente diferente e transformada. Não, não, não. É um processo, é um caminhar. A mudança não é um evento, né? A mudança é um processo. E nesse processo é que nós vamos aprendendo diariamente como lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas crenças limitantes, escolhendo as decisões que temos que tomar, agindo e aprendendo a sair da procrastinação. Tanto que tem um vídeo no Poder da Ação que fala assim, como sair da procrastinação em 25 segundos, vencendo a procrastinação em 25 segundos. E realizar, como alinhar então os nossos objetivos ao nosso propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Nós ensinamos isso também, tá? Então, é por isso que nós vamos hoje falar sobre 4 regras. 4 regras. E já vou adiantar para você, tá? 4 regras. Começa hoje aqui comigo nessas 4 regras e se prepara, deixa agendado para a próxima segunda-feira também, tá bom? Então, nós vamos falar sobre 4 regras sensacionais para elevar o nível do seu relacionamento. Nossa, quem é que não quer elevar o nível do seu relacionamento? E eu falo, né, eu gosto de brincar, eu falo assim, eu quero um relacionamento fora da curva. Eu quero que o meu relacionamento seja sempre melhor, cada dia melhor, elevando o nível dos relacionamentos. E já falamos o que é relacionamento também. Se você quiser entender o que é relacionamento, de onde vem essa palavra, qual é a raiz dessa palavra, você vai lá no primeiro vídeo dessa playlist para você poder entender o que é. E aí você faz essa, né, vai maratonando aí em todas as outras, mas só depois, tá? Porque agora você vai ficar aqui comigo para entender o que é, como elevar o nível do seu relacionamento. Eu acredito que é isso que você queira, eu acredito que é isso que a maioria das pessoas gostariam que acontecesse, elevando o nível dos seus relacionamentos. Não só o relacionamento afetivo com o seu cônjuge, com os seus filhos, mas também elevando o nível dos relacionamentos no trabalho, na sociedade, elevando o nível do modo como você se relaciona. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos entender, porque eu falei que são 4 regras, certo? 4 regras. Então, primeiro vamos entender o que é regra. Tá? O que é regra? Se você sabe aí, pode ir já escrevendo aí no chat que a gente compartilha contigo também, tá? Mas o que é regra? De acordo com o dicionário, regra é, olha só, no dicionário está escrito assim, ó, regra é aquilo que regula, dirige, rege. Aí depois está escrito assim também, ó, regra é norma, fórmula que indica o modo apropriado de falar, de pensar, agir em determinados casos. Então, no dicionário, essa é a definição de regra. Quando a gente lê essas definições de regras, nós podemos começar a entender que nós precisamos sim fazer as pazes com a palavra regra, porque muitas vezes nós confundimos a regra com algo que oprime, com algo que tira a nossa liberdade. Então a gente confunde, isso é uma regra, nossa, eu vou ficar limitado. Porque isso é uma regra, isso vai me oprimir, isso vai tirar minha liberdade. Mas, na realidade, o sentido da palavra regra não é de opressão. O sentido da palavra regra não é de tirar a nossa liberdade. Pelo contrário, é de regular, de dirigir, de reger. É um modo indicado para você falar, pensar, agir em determinados casos. Então, quando nós falamos de regra, já vamos limpar da nossa mente a ideia de opressão, de ficar limitado em
uma situação. Não, regra não é isso. Na verdade, a regra vem indicar e conduzir aquilo que nós precisamos fazer. Então, vamos tirar essa ideia e colocar, então, a verdadeira, né? A verdade aí na questão daquilo que significa regra, indicar e conduzir. Então, vamos trabalhar dessa forma, indicar e conduzir. Então, se eu tenho 4 regras para elevar o nível dos meus relacionamentos, então eu vou ter 4 indicações, 4 conduções de como elevar o nível dos meus relacionamentos. Aí agora, vamos falar sobre o que é elevar. O que é elevar? Lógico que você sabe o que é elevar, mas eu trouxe aqui também a definição, né? Se eu trouxe de regra, eu também vou trazer da definição de elevar. Bom, elevar é buscar estar acima dos padrões convencionais, colocar mais alto, fazer subir, levantar, colocar em plano superior. Essa é a definição da palavra elevar. Pôr em lugar alto, aumentar, engrandecer. E é isso que nós vamos convidar você a fazer hoje. Olha que legal! Já imaginou você engrandecer o seu relacionamento? Já imaginou você colocar em padrões, acima dos padrões convencionais do seu relacionamento? Você já pensou em conduzir o seu relacionamento e fazer então ele ir para um plano superior? Já imaginou isso? Que legal, em você engrandecer o seu relacionamento? Então, é viver sem sombra de dúvidas todos os relacionamentos, a partir dessas 4 regras, todos os seus relacionamentos de forma leve, é fluir nas relações, é colocar as suas relações acima das situações e das dificuldades. Então, quando nós olhamos para essas 4 regras que nós vamos compartilhar hoje aqui com vocês, é essa ideia, é de conduzir, é engrandecer o seu relacionamento de forma que ele fique mais leve e assim as suas relações sejam fluídas e passe por N dificuldades que nós sabemos que todo relacionamento passa, mas nós então precisamos conduzir da melhor forma. E nós vamos trabalhar hoje com 2 dessas regras. Por isso que eu falei que já deixa agendado para a próxima segunda-feira, para que você saiba as outras 2. Hoje eu vou falar de 2 e na próxima segunda eu vou falar de mais 2, porque são 4. E nós vamos... Por que eu dividi assim? Porque eu quero tratar contigo hoje com um pouco mais de profundidade. Não vamos só falar das regras e deixar no raso. Não, porque se você nos acompanha já há muito tempo, você sabe que você tem que sentar aqui, conosco e colocar aí do lado o seu caderninho de anotações, a sua folhinha de sulfite ou então o seu bloquinho de notas para você anotar as ideias, anotar aquilo que vai surgindo na sua cabeça para que você possa ter essas ideias, esses insights quando você precisa utilizar. Então, se você ainda não pegou seu caderninho de anotação, pega lá já, porque nós vamos falar então da primeira regra. E quando vem ferramenta por aí, você também sabe que eu coloco o meu chapéu, Porque o bom semeador, ele vai para o seu ofício, de chapéu. E eu vou também, é assim. Mas na realidade, quando eu pus o chapéu pela primeira vez, era só para arrumar o meu cabelo. Mas aí ficou bacana e nós vamos trabalhar sempre assim. Pronto, já dei um intervalo só para você ir buscar lá o seu papel, beleza? Então, pegou a caneta? Pegou o papel? Bora anotar então. Primeira regra. A primeira regra, pode escrever aí. Pode escrever. Primeira regra, não agir pelo fenômeno bateu, levou. Não agir como olho por olho, dente por dente. Não agir pelo fenômeno bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Não devemos agir assim. E para que você possa entender
o como esse fenômeno acontece, eu vou te contar uma história, porque você também sabe que as histórias, elas fazem uma, uma abertura muito grande no seu emocional, no seu subconsciente, e a gente vai dando essas indicações e dicas para vocês. Então eu vou te contar uma história. Para que você escute essa história com clareza e se imagine na história e esteja lá na história, eu vou pedir para que você agora possa fazer 3 respirações comigo. Para quê? Só para se acalmar. Só para se acalmar e para você poder ouvir essa história com mais tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, 3 respirações. Inspira. Segura. Solta devagar. Mais uma vez. Segura. Solta bem devagar. Última vez, puxa bastante o ar. Segura. Solta bem devagar. Muito bem. Então agora eu vou te contar essa história. A história do samurai. A quem pertence esse presente? Perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que agora ele dedicava a ensinar o Zen aos jovens. Apesar da sua idade já avançada, corria a lenda de que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro, conhecido por sua total falta de escrúpulos, apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros cometidos, ele contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar então a sua fama. Todos os estudantes se manifestaram contra a ideia, mas o velho samurai aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade e o jovem começou a insultar o velho samurai. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu no seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos, ofendendo inclusive os seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho samurai permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato do mestre aceitar tantos insultos e provocações, os alunos perguntaram: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou a sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? Se alguém chega até você com um presente, disse o velho samurai, e você não o aceita, a quem pertence esse presente? Os jovens pararam, olharam um para os outros e ficaram em silêncio. O velho samurai repetiu a pergunta: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Um dos discípulos respondeu: a quem tentou entregá-lo. Então, o velho samurai olhou para todos os discípulos
e respondeu: o mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma só se você permitir que isso aconteça. Que lições você tira dessa história? Pensa por um tempo aí. Eu vou te dar um tempinho curto de 25 segundos para você pensar, mas pensa por um tempo. Se nós temos um presente, e esse presente, eu comprei esse presente, enquanto eu não entrego a você, enquanto você não recebe o presente e tira o presente da minha mão, para quem pertence o presente? Ainda pertence para aquele que o está carregando. Quais as lições você tira dessa história do samurai e do presente para quem pertence? Pode escrever aí, vai escrevendo para você ir compartilhando conosco. Porque nós tiramos duas lições e essas duas lições eu quero compartilhar com você agora. Por que eu quero compartilhar? Vocês coloquem aí nos comentários as lições que vocês tiram da história. Por quê? Porque as suas lições, elas fazem efeito para você, trazem eco na sua vida, elas fazem, né, uma revolução aí. Mas nós também podemos compartilhar algumas coisas em comum. E nós queremos trazer agora duas lições que com certeza alguns de vocês também vão compartilhar conosco. O que nós temos que levar dessa história do samurai? Primeiro, anota aí. Não traga para você o que não é seu. Anota isso. Não traga para você o que não é seu. É hora da gente trabalhar nossa consciência, de deixar de lado os problemas e os fardos que não são seus, que não te pertencem. Entende isso? Ah, irritações que muitas vezes não são suas e que as pessoas transferem isso para você porque elas estão irritadas e você aceita isso. E além de aceitar essa irritação, você também começa a se irritar por um assunto ou por um problema que não é seu, que não te pertence. Quantas e quantas vezes pessoas querem nos tirar do sério? Quantas e quantas vezes as pessoas muitas vezes querem nos tirar daquele caminho que nós estamos andando, da nossa sanidade? Não permita isso, não permita isso. Foque nos seus próprios problemas e esqueça as dores alheias. Nossa! Sim, sim. Quer elevar o nível do seu relacionamento? Então foque nos seus problemas e não traga problemas de fora para dentro do seu relacionamento. Não traga problemas dos outros para dentro do seu relacionamento. Quer seja o seu relacionamento familiar com o seu cônjuge, com os seus filhos, quer seja o seu relacionamento no trabalho, quer seja o seu relacionamento social. Não traga problemas de outros relacionamentos para dentro do seu relacionamento. Foque nos seus próprios problemas e esqueça as dores alheias. Afinal, pegar a energia negativa dos outros não é saudável para a sua saúde mental. Pegar a energia negativa dos outros não é saudável para a sua saúde mental. Tranquilo até aqui? Essa é a primeira lição que nós podemos tirar dessa história do samurai, dentro dessa nossa regra. Segunda lição que nós podemos tirar, coloca aí. Não responda quando o outro estiver com raiva. Anota. Não responda quando o outro estiver com raiva.
A raiva é um sentimento que faz a língua ter vida própria. Nossa língua tem vida própria quando a gente está com raiva. Então, seja você sábio como o samurai e aprenda a calar. Aprenda a ficar em silêncio. Aprenda a não revidar. Põe um zíper na sua boca quando a outra pessoa estiver com raiva. Não responda quando a outra pessoa estiver com raiva. Nunca fale quando o outro estiver nervoso. Espera, fica quieto. Mantenha a sua calma. Mantenha o amor. Mantenha o seu autocontrole. Para quê? Para que você também não machuque o outro e nem venha ofendê-lo. Você não precisa parecer indiferente. Ah, o outro está com raiva, deixa ele quieto lá, nem vou olhar para ele. Não, não é isso. Se ele está com raiva, se ele está nervoso, deixa, espera um pouco. Não precisa virar a cara e se ausentar. Fica ali, sem problema algum. Mas só espera ele se acalmar, para que depois, com sabedoria, você faça um diálogo que use o GG que nós trabalhamos na segunda-feira passada, né? O do ganha-ganha, onde você ganha e eu ganho também. Então, nunca também, anota isso aí que é importante, tá? Porque você tem que escolher o momento certo para falar, principalmente quando o outro está com raiva ou nervoso. Espera um pouco, tá? Nunca use, põe aí para você, por favor, nunca use bloqueadores de comunicação. Você sabia que existem bloqueadores de comunicação? Os bloqueadores de comunicação são você sempre, e aí você fala, você sempre faz isso, você sempre age assim, você sempre deixa isso espalhado pela casa, você sempre. O você sempre é um bloqueador de comunicação. Outro bloqueador de comunicação, você nunca faz isso, você nunca faz isso, você nunca é isso e você nunca. O você nunca é outro bloqueador de comunicação. É sempre assim, é sempre assim, é sempre assim. Outro bloqueador de comunicação. Essas expressões, como outras muito parecidas com essas que eu acabei de citar, elas destroem a credibilidade e os seus argumentos quando você está conversando com alguém. Então, por favor, coloca aí, anota aí, evite, você sempre, evite, você nunca, evite, é sempre assim quando você vai falar algo negativo para as pessoas, tá? Isso são bloqueadores. Ah, mas eu posso usar isso de forma poderosa? Posso, só se eu vier com um elogio logo depois. Você sempre é carinhoso comigo, você sempre é amoroso comigo, aí tudo bem. Mas se você usar você sempre, você nunca, é sempre assim, com a continuação negativa, você está bloqueando e aí não vai adiantar em nada a sua comunicação ou então falar com a pessoa quando ela estiver com raiva. Você sempre age de forma raivosa. Você não agiu com sabedoria. Você agiu de forma do bateu, levou. Então, essa é a primeira regra para poder elevar o seu relacionamento. Essa é a primeira regra para deixar o seu relacionamento ainda melhor. Como nós falamos, essa é a forma de conduzir e elevar o seu relacionamento a padrões maiores e padrões mais elevados. Tranquilo até aqui? Tranquilo essa primeira regra? Beleza? Então, agora vamos para a segunda regra. A segunda regra que nós vamos trabalhar é aprenda a dar valor ao que tem verdadeiro valor. Anota aí também. Aprenda a dar valor ao que tem verdadeiro valor. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou contar uma história para você. Vou contar mais uma história. Tá preparado? Vamos lá? 3 respirações. Para que a gente deixe agora a história do samurai para lá. E agora a gente entre numa outra história. Então, respira comigo.
Solta o ar devagar. Mais uma vez. Solta devagar. Mais uma vez. E solta o ar devagar. Muito bem. Então vamos lá. O melhor presente de Natal. Um dia, Alfredo acordou em uma véspera de Natal, muito contente, pois uma data muito importante estava para chegar. Era o dia do aniversário do menino Jesus e, é lógico, o dia que o Papai Noel vinha visitá-lo todos os anos. Com seus 5 aninhos, esperava ansiosamente o cair da noite para voltar a dormir e olhar no pé da meia que ficava na frente da porta, pois ele não tinha uma árvore de Natal. Ele dormiu muito tarde para ver se conseguia pegar aquele velhinho de surpresa, mas como o sono era maior do que a sua vontade de dormir, ele acabou dormindo profundamente. Na manhã de Natal, observou que o seu pé de meia não estava lá e que não havia presente algum em toda a casa. Seu pai, desempregado e com os olhos cheios de lágrimas, observava atentamente ao filho e esperava tomar coragem para falar que o sonho do seu filho não existia e, com muita dor no coração, o chama. Alfredo, meu filho, vem para cá. Antes mesmo do pai poder falar, Alfredo já foi falando: Papai! Pois não, filho, o Papai Noel esqueceu de mim. Falando isso, Alfredo abraça o seu pai e os dois se põem a chorar. E Alfredo então fala: Papai, ele também esqueceu do senhor? Não, não, meu filho, o Papai Noel não esqueceu de mim. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços. E fique tranquilo, pois eu sei que o Papai Noel também não esqueceu de você. Mas, papai, todas as outras crianças vizinhas aqui, estão brincando com os seus presentes. Ele pulou a nossa casa. Não pulou não, Alfredo. O Papai Noel não pulou a nossa casa. O seu presente está te abraçando agora e vai te levar para um dos melhores passeios da sua vida. E assim, foram para o parque. Alfredo brincou com o seu pai durante o resto do dia, voltando somente no começo da noite. Chegando em casa muito sonolento, Alfredo foi para o seu quarto e, ajoelhado no chão, ele fez uma oração. E ele falou assim: Querido Papai Noel, eu sei que é cedo demais para pedir alguma coisa, mas eu quero agradecer o presente que o Senhor me deu. Desejo que todos os natais sejam como esse. Faça com que meu pai esqueça dos seus problemas e que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde maravilhosa como a de hoje. Obrigado pela minha vida. Descobri que não são os brinquedos que nos fazem felizes, e sim o verdadeiro sentimento que está dentro do meu coração, que está dentro de nós e que o Senhor desperta em todos os natais. De quem agradece o Senhor por tudo, obrigado. E Alfredo então foi dormir. Que lições você tira dessa história? Vou te dar um tempinho para você poder escrever, mas que lições você tira dessa história? 25 segundos aí para você escrever. Muito bem. Nós, aqui, vamos te dar 2 lições para que você possa anotar aí. Anote as suas também e anota essas 2 que nós queremos compartilhar com você, porque pode ser que sejam as mesmas ou então mais 2 lições para você colocar aí no seu hall de ferramentas, tá?
Então, nós queremos te dar duas anotações, duas lições para você anotar aí. Primeiro, extremamente importante, compartilhe seus sentimentos. Compartilhe os seus sentimentos. Talvez você não tenha pensado nessa lição em relação a essa história do presente de Natal do Alfredo e do seu pai. Mas é muito importante que essa lição você entenda e aprenda. Compartilhe seus sentimentos. E eu vou trazer o motivo pelo qual, olha só, um estudo influente lá de um grupo de pesquisadores de Stanford, ele pediu para pares de pessoas não conhecidas que assistissem e discutissem um documentário sobre os atentados à Segunda Guerra Mundial de Hiroshima e Nagasaki. Então, eles pegaram pares de pessoas que não se conheciam e eles formaram esses pares, colocaram em salas e pediram para que esses pares assistissem o vídeo da Segunda Guerra Mundial. Bom, como parte do estudo, o que aconteceu? Uma parte dessas pessoas, eles dividiram, então uma parte dessas pessoas foi pedido para que eles compartilhassem com o seu parceiro aquilo que eles estavam sentindo. E para outra parte, foi pedido para que eles não compartilhassem com os seus pares, com os seus parceiros, os seus sentimentos. Então, eles assistiram as mesmas coisas. Para alguns pares, foi pedido para que compartilhassem os sentimentos e para outros pares foi pedido para que eles não compartilhassem os sentimentos e que eles ficassem como se nada tivesse acontecendo. E então, eles foram medir o experimento, o que estava acontecendo. Com isso, o que eles perceberam? A pressão arterial e as distrações desses pares que não podiam compartilhar os sentimentos elevou. Estava maior. A pressão arterial aqui aumentou e a distração dessas pessoas também aumentou. Em comparação a essas aqui, que podiam compartilhar os sentimentos, a pressão arterial e as distrações não estavam elevadas ao ponto de como estavam desses pares aqui. Então, suprimir as suas emoções, não compartilhar com o outro aquilo que você sente, causa menos empatia e menos positividade nas relações. Esses pares aqui, eles não tiveram afinidade, eles não se afinaram emocionalmente. Esses pares aqui, eles se afinaram emocionalmente, eles tiveram mais afinidade naquilo que eles estavam sentindo. Esse estudo é um dos muitos estudos que sugere, sim, que se você oculta as suas emoções, isso tem repercussão negativa. Tanto que quando você oculta, ou mesmo a pessoa pergunta assim, né, você está bem? Eu estou bem. Mas você percebe que ela não está. Mas você também percebe que ela não quer compartilhar com você. Você acha que isso estreita ou isso afasta dentro de um relacionamento? Se eu chego para você e eu pergunto para você, como foi seu dia? E aí você me responde, foi tudo bem. E você conhece um pouco a pessoa e você olha para aquela pessoa e fala assim, tem algo aí que parece que não foi tudo bem, não. Tem algo aí que eu acho que ela não quer me contar. Você acha que isso aproxima ou isso distancia o relacionamento? É lógico que isso distancia. Então, quanto mais você puder comunicar, conversar, compartilhar sobre os seus sentimentos, melhor é. E muitas pesquisas, elas levam mesmo a essa ideia de que se você suprime, se você oculta as suas emoções, a sua taxa o seu nível de ansiedade, o seu nível de insônia, eles aumentam também.
Olha só que interessante. Se você deixa os seus sentimentos ocultos só contigo, isso também aumenta sua ansiedade e também aumenta o seu nível de insônia e outros resultados não saudáveis. Então, abrir-se sobre os seus sentimentos pode ser uma ótima maneira de compreendê-los também e de gerenciá-los. Isso é muito importante. Ah, mas eu não sei falar sobre os meus sentimentos. Vamos aprender. É possível aprender. E falo isso por mim. É possível aprender a expressar, a falar sobre os seus sentimentos. E é muito bacana quando você pode também estar do lado de alguém, onde essa pessoa começa a falar sobre os sentimentos dela e você pode ouvir, só ouvir. Você não precisa dar conselhos, você não precisa falar nada, você não precisa dar a sua opinião. Só ouça, ouça, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar. E é muito interessante, já participei, já vi isso. Pessoas que estavam com falta de ar, achando que estavam com uma crise de... falta de ar, hoje a gente sabe que é bem preocupante, né? Estavam com falta de ar e não sabiam relacionar aquilo que estavam sentindo. Começou a falar, começou a colocar os pensamentos para fora, começou a colocar os pensamentos para fora, pensamentos que vão, e a falta de ar passou, a falta de ar passou, acalmou, a crise de ansiedade diminuiu e assim, depois que ela falou quase 2 horas, eu pude olhar para essa pessoa e falar assim, você está melhor? Eu tô melhor. Eu precisava falar, eu precisava colocar para fora. Então não oculte os seus sentimentos, não oculte aquilo que você sente. Segunda lição para essa nossa história do Alfredo, do presente de Natal, não esqueça de dar importância às pessoas que são importantes para você. De novo, não esqueça de dar importância às pessoas que são importantes para você. Parece bem óbvio isso, né? Parece bem óbvio, né? Parece muito claro isso, mas na realidade não é. Na rotina do dia a dia, a que a gente leva e vai fazer, faz isso, aquele monte de tarefas que a gente tem que fazer e tudo mais, nós deixamos para marcar um encontro, nós deixamos para fazer a ligação, nós deixamos para enviar uma mensagem, sempre depois. E o depois nunca chega. Depois a gente conversa, depois a gente marca, depois a gente faz isso, depois a gente... E aí esse depois nunca chega, esse depois sempre vai para o depois, e o depois sempre vai para o depois. Nós damos muitas vezes prioridade para aquilo que não é importante e somos inundados de tarefas. Porque aí a gente não consegue identificar o que é importante do que é urgente, do que é supérfluo. Aí você vai lá na gestão do tempo, tá? Para poder, lá no Poder do Tempo, você vai ver um pouco sobre isso também. Mas nós somos inundados de muitas coisas, muitas tarefas, e estamos sempre vivendo com foco nas tarefas e não estamos priorizando as pessoas. A gente inverte os valores, a gente coloca as tarefas muito mais importante do que as pessoas. Não, agora eu não posso te dar atenção, tô aqui fazendo essa tarefa. Não, deixa eu fazer isso aqui primeiro. Não, deixa eu fazer isso aqui primeiro. Eu quase caí aqui. Não, deixa eu fazer isso aqui primeiro. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Deixa eu lavar a louça primeiro. E aí é tudo deixa eu fazer primeiro. Deixa eu fazer primeiro. Deixa eu fazer primeiro. E aí as pessoas vão sendo deixadas de lado. Então, faça-se presente na vida das pessoas que são importantes para você. Faça-se presente na vida das pessoas que são importantes para você. Invista nos seus relacionamentos, porque conviver é preciso. Conviver é preciso e conte sempre com a nossa ajuda. Tranquilo até aqui? Beleza? Anotou? Anotou tudo aí que você precisava anotar? Então, faz um favor para mim. Compartilha esse vídeo, compartilha de verdade, compartilha com os seus amigos, com os amigos dos amigos, porque para que essa mensagem possa chegar até eles, para que chegue para as pessoas que você muitas vezes tem dificuldade em falar alguma coisa e fala assim, olha, eu assisti, eu estava lá, eu participei
desse aprendizado e queria compartilhar isso com você, porque eu lembrei de você. Então, semana que vem, nós vamos trazer para vocês as outras 2 regras de como elevar os seus relacionamentos, como conduzir os seus relacionamentos de uma forma mais leve, mais saudável e muito mais, como eu gosto de falar, fora da curva, né? Por quê? Porque essa é a nossa intenção, sempre elevar os nossos relacionamentos. E olha aqui, ó, olha aqui para cima, aqui eu tenho o Face, aqui eu tenho o Instagram. Segue aqui nas nossas redes sociais, porque essa semana você vai receber todos os dias uma postagem para lembrar você disso. Além da gente falar aqui na segunda-feira, na semana toda, a gente posta alguma coisa para que você possa lembrar de como elevar os seus relacionamentos e como utilizar essas 2 regras e essas 4 lições que nós aprendemos. Falou? Então, e aqui, ó, também aqui, ó, inscreve aqui no canal do YouTube se você ainda não é inscrito, coloca um joinha, por favor, tá? E compartilha esse vídeo aqui, porque 25 segundos é tudo o que você precisa. E até semana que vem.